Thomas Shelby ganhou centenas de fãs com seu jeito frio e calculista, conseguindo manter a calma em momentos de grande tensão. Mesmo sendo um personagem fictício da série Peaky Blinders, alguns dos comportamentos e a postura dele realmente funcionam na realidade para quem quer ser mais respeitado. E agora você vai aprender, inspirado nele, as 5 principais dicas para impor respeito sem precisar falar uma única palavra. O ponto principal que Thomas usa para impor respeito e você precisa entender é a linguagem não verbal. Ou seja, ele consegue se comunicar sem o uso de palavras. Na própria série, ele assume que não é de falar muito, e trazendo isso para a realidade, estudos mostram que mais de 50% da comunicação humana é não verbal. O que significa que a nossa postura, aparência, contato visual, expressões e movimentos são muito importantes. Olha essa cena que o Billy Kimber chega atirando no pub. Is there any man here named Shelby? I said... Sem dizer uma palavra, a gente pode notar que ele está calmo e relaxado, passando a impressão que não se sente assustado com a provocação, o que comunica imediatamente respeito e autoridade. E são 3 pontos essenciais que compõem a postura dele. O primeiro de tudo é a coluna reta. Para isso, você tem que evitar ao máximo curvar os ombros e se inclinar para frente. A dica é manter os ombros para trás e o peito aberto. Vale lembrar que as pessoas estão ficando com a postura curvada porque passam muito tempo sentadas, e como isso tende a se tornar um hábito, elas não corrigem quando levantam, o que acaba piorando a situação. O segundo ponto é manter os pés firmes no chão, mais ou menos na largura do seu ombro. Se você deixa os seus pés muito próximos um do outro, a sua base fica fraca e instável. Isso é até uma tática que os lutadores usam. E deixar as pernas muito afastadas também fica estranho. Então a melhor maneira de compor sua postura é deixar os seus pés na largura dos ombros. Em terceiro, vai a dica da cabeça. E por incrível que pareça, eu vou ser contra o comportamento do Thomas. Muitas vezes na série, é comum ver ele de cabeça baixa, meio que tentando evitar o contato visual. Eu sinceramente acho que isso não é muito legal de se usar, pois pode passar a imagem de solidão, tristeza e uma pessoa fechada, o que é o oposto do que as pessoas carismáticas querem ser. Na série, isso até intensifica a postura de intimidador dele, mas na vida real pode deixar uma impressão negativa. Porém, vale lembrar que em outros momentos ele mantém a cabeça erguida. E a dica é essa: as figuras mais carismáticas e cativantes que conhecemos também mantêm a cabeça assim. Mas lembre-se de não exagerar, pois pode parecer o famoso nariz empinado, o que passa um tom de arrogância e soberba. Olha só a diferença entre uma postura certa e uma errada. Quando você se curva ou inclina para frente, passa uma imagem de insegurança. Já quando mantém a postura reta e seguindo todos os passos que acabei de mostrar, você automaticamente ganha mais respeito e atenção. Assim como a postura, a maneira como você se veste e a sua aparência tem um impacto fundamental na maneira como as pessoas te percebem e o respeito que elas te dão. Thomas Shelby também é conhecido por seu estilo, o que complementa a sua aura de autoridade. E calma, você não tem que usar roupas caras de grife ou se vestir como um Peaky Blinder. Antes de falar disso, eu vou te provar que a vestimenta muda totalmente a forma como as pessoas te veem. Olha para a roupa dele, o que você acha que esse rapaz é? E esse? Com o que ele trabalha? E esse faz o quê? Isso é para mostrar que nós temos um estereótipo formado para cada tipo de vestimenta. Se você vai em um escritório de advocacia e é recebido por um rapaz de bermuda, chinelo e boné, provavelmente não vai dar muita credibilidade para ele. E o contrário também é válido. Toda vez que vemos uma pessoa bem vestida, achamos que ela é importante. E o Thomas usa esse princípio ao seu favor. Mas como não estamos em Birmingham no século XIX, nós não precisamos se vestir como ele para passar uma imagem de respeito. Muitas pessoas acreditam que para se vestir bem precisa ter dinheiro. E isso é uma mentira. Muitas pessoas se vestem mal usando marcas caríssimas, simplesmente porque elas não sabem combinar as roupas e os acessórios que usam. Já Thomas anda totalmente alinhado e combinando. Uma coisa que mudou completamente a forma como me visto foi entender que as roupas muito coloridas e estampadas não passam tanta credibilidade. E as cores chaves, como o preto e o branco, basicamente combinam com tudo. E agora eu vou te passar um bônus que saiu do nosso e-book. Sempre que você for comprar uma camisa, tente lembrar de quantas calças ou shorts você tem que combinam com ela.
O ideal é que seja no mínimo 3, e quando for comprar uma calça, é ideal que ela combine com pelo menos 5 camisas. Assim você sempre vai ter opções para diversificar e combinar entre elas. O segundo ponto que Thomas usa é a aparência pessoal. Exemplo disso é o corte de cabelo dele, que até virou uma assinatura do personagem e de todos os membros da gangue. Outro fator muito importante para a aparência de um homem é o cuidado com a barba. Na série, Thomas não usa, porém ele sempre aparece com o rosto limpo, o que significa que ele teve o cuidado de raspar. Um ponto positivo da barba é que ela passa um ar de maturidade, mas se você optar por deixá-la crescer, cuide bem para não parecer desleixado. Thomas Shelby domina a arte do contato visual, usando o seu olhar para comunicar autoridade, controlar as situações e mostrar que não se sente ameaçado. E isso se tornou uma das principais ferramentas da sua comunicação não verbal. Mas aqui é preciso mudar a forma de agir em cada cenário. Quando ele está em conflito, em situações de tensão ou interrogando alguém, ele adota um olhar firme e constante, o que mostra confiança e controle. Ele também evita desviar o olhar nessas situações, pois isso pode ser interpretado como um sinal de insegurança. Porém, já em outros casos, essa postura não é recomendada. Muitas pessoas não conseguem manter o contato visual e, quando fazem, acabam executando de uma forma errada. Embora ele seja importante nas ocasiões sociais, é essencial encontrar um equilíbrio. Se você estiver simplesmente socializando, conversando com os amigos, um olhar muito intenso assim pode parecer agressivo e vai deixar a pessoa incomodada. Nesses casos, é bom manter o contato visual cerca de 50% do tempo durante a conversa. Isso não é uma regra, mas a cada 5 segundos é interessante desviar o olhar de forma suave. Assim, você não deixa a pessoa desconfortável. As expressões faciais conseguem transmitir uma ampla variedade de emoções e até intenções. Tudo isso sem você precisar dizer uma única palavra. O Thomas Shelby também é um mestre nisso. Ele usa suas expressões faciais para transmitir calma, autoridade e respeito. Nas situações de conflito, ele mantém suas emoções sob controle, evitando demonstrar surpresa, raiva ou nervosismo. E anota isso que é muito importante. O que comanda as expressões são as suas emoções. Quando você sente raiva, isso vira uma expressão. Quando você está feliz, acontece o mesmo. Por isso, é essencial controlar as emoções para ter o domínio das expressões. E isso é mais um assunto que a gente destrincha no nosso e-book. Já em ocasiões mais cotidianas, é recomendado expressões positivas. Thomas faz mudanças sutis nas expressões, o que dá uma grande diferença. Aquela leve levantada de sobrancelha ou um sorriso sutil ajuda muito. A não ser nos momentos de briga, raramente você vai ver o Thomas fazendo movimentos bruscos e descontrolados, o que passa a sensação de nervosismo. Na grande maioria das vezes, ele adota movimentos lentos e calmos. Todas as figuras conhecidas como respeitadas e atraentes têm esse mesmo comportamento. Agir de forma afobada só tira o seu valor social. Um truque de grandes comunicadores é falar com o corpo. Por isso, é bem comum nós vermos muitos movimentos saindo de pastores e palestrantes. Isso ajuda a enfatizar a mensagem que eles estão passando. Mas o nosso rapaz age de uma forma diferente, adotando gestos bem mais minimalistas, porém ele sempre usa corretamente. E anota mais uma vez, um erro que muitas pessoas cometem socialmente é cruzar os braços, manter as mãos no bolso ou até segurar o celular em momentos de desconforto, o que na maioria das vezes acaba passando um sinal de insegurança e timidez, atrapalhando a sua imagem pessoal. Lembrando que se você quer ser uma pessoa confiante e carismática, o nosso e-book está no primeiro comentário fixado. Se inscreva e fique com esse vídeo.